Senhor. É tão isso que o Senhor deseja fazer conosco hoje. E o texto que a gente vai tomar é Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. E os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente vai um pouquinho antes. E eu queria que você acompanhasse o raciocínio junto comigo. O texto da epígrafe aqui de Malaquias capítulo 4, na Bíblia Revista e Atualizada, está escrito o seguinte: o sol da justiça e seu precursor. E o texto diz o seguinte: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. De qual dia que o Senhor está falando? O dia do Senhor, o dia do cumprimento de todas as coisas, vamos dizer, o dia final. E é o dia da manifestação plena do Senhor. E ele está dizendo assim, que esse dia vem, e ele vem como fornalha. Fornalha tem o quê? Tem fogo. Fogo para quê? Esse fogo aqui é para consumir, não somente as obras más, mas consumir aqueles que viveram por conta delas. E todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. A soberba é algo que está intrínseca no homem. Não dá para você, muitas vezes, perceber a soberba a olho nu. Mas nesse dia, tudo ficará nu e patente aos olhos daquele, como a Bíblia diz, aquele com quem temos que tratar. Então, esse é o dia do Senhor. E aqueles que começam em perversidade serão como restolho. Imagina uma fornalha, imagina um monte de palha, um monte de coisa seca que você joga ali dentro. O que é que vai acontecer? Não vai sobrar nada. Vai consumir tudo. E é o que ele está falando aqui. Esse dia vem. E o anúncio do dia, mas a segunda coisa que ele está dizendo é: mas a vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. São três coisas para aqueles que temem ao Senhor. Uma é a certeza de que para aquele que teme o Senhor, nascerá o sol da justiça. O brilho do Senhor e o seu fulgor, o fulgor da sua glória, não vai consumir aqueles que o temem, mas vai acolhê-los e vai trazê-los para perto. E ainda diz o seguinte: trazendo salvação nas suas asas, a cura, a restauração, a vida plena nesse dia. Veja que tem duas coisas: para uns uma destruição terrível, para outros a salvação plena, a própria presença de Deus. E aí ele compara: vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês já viram aqueles bezerrinhos novos que saem pulando, que eles dão aqueles coices altos? É uma alegria. Mas eu traria uma palavra para esses salvos no Senhor: eles exultarão. A palavra exultação é diferente de alegria, mesmo que seja uma alegria completa. Exultação é algo que só Deus pode dar para alguém. Por exemplo, Miriam exultou diante do Senhor depois que o povo atravessou. Ela cantou e dançou, ela exultou. Por quê? Porque Deus deu a vitória. Então exulta quem Deus entrega algo na sua mão. Esse exulta. Quantos exultantes nós temos aqui? Muito bem.
E a terceira coisa, pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, o dia está pronto, preparado, Deus sabe quando será. Uma das maiores clamores dos crentes é justiça, porque muitos pensam que a justiça não está sendo feita. A bispa até estava falando um dia do Salmo 73, né? Eu não lembro que dia que foi exatamente, mas ela estava falando sobre a gente olhar muitas vezes e ver a prosperidade do ímpio, e a gente fica com o coração estranho e clamando por justiça. Nesse dia aqui, além de nós percebermos e vermos a justiça de Deus, nós faremos partes dessa justiça, e a Bíblia diz que os ímpios e aqueles que se perdem se farão cinza debaixo dos nossos pés. E não quer dizer que, o que isso quer dizer? Nós estaremos sobre a situação, na presença de Deus. Ele está descrevendo, irmão, um dia que todos nós aqui vamos ver. Todo mundo que já passou na terra e todo mundo que vai passar ainda vai ver esse dia. Ele vai chegar. Independente da gente achar que está demorando ou que ele nunca vai chegar, porque parece muito fora da realidade para a gente pensar que vai acontecer. Vai acontecer. E o versículo 4 ele diz: lembrai-vos, portanto, da lei de Moisés. A lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe. Irmão, prescrição, quando fala prescrição, todo mundo lembra de receita médica. Ele prescreveu, ele disse que é para fazer dessa forma. Tem dia, tem horário, tem jeito de fazer. Muitas pessoas, quando ouvem a lei, regra, os 10 mandamentos são regras, mais regra, tem tanta coisa para a gente fazer na vida, tem mais regra para cumprir, mas a diferença daquilo que Deus faz quando Ele entrega, e Ele lembrando o seu povo aqui, lembra do que eu disse no passado, a lei não são só os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos estão compreendidos na lei, e Ele estava querendo dizer o seguinte: a minha prescrição para vocês é balizadora do bem. É o trilho que nós estamos falando aqui hoje, é o alinhamento para você seguir dentro da unção, da capacitação que o próprio Deus nos dá para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos disse para fazer, quando nós nos rendemos a Ele. Então, está aqui, Ele está falando, olha, lembra disso, e todos os mandamentos de Deus não são penosos, e todos os mandamentos de Deus, eles, ao invés de nos castrar, Ele nos libera para fazer aquilo que nós fomos conquistados por Deus para fazer, independente de ser na obra de Deus ou em qualquer outro lugar. E aí, nós chegamos então no versículo 5, que é parte daqui do nosso tema. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o terrível dia do Senhor. Muitas pessoas escutam isso e falam, quem é esse Elias que vai ser enviado? Eu não vou me estender muito nessa explicação, mas nós sabemos que quem veio sendo Elias, aspas, Elias veio na unção e no ministério de Elias. Quem foi ele? João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 17. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 17, o texto diz o seguinte: ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos, e para habilitar ao Senhor um povo preparado. O que o Senhor está dizendo para nós aqui em Malaquias? Antes que aconteça o juízo para aqueles que foram extravagantes e soberbos, e a salvação plena para aqueles que serviram ao Senhor, antes de que nós possamos nos assentar na posição de vitoriosos, o Senhor enviaria quem? O profeta Elias. E eu digo para você, vai no espírito e poder de Elias todos aqueles que anunciam as boas novas da salvação. Então, eu quero dizer para você que todas as vezes que todos nós aqui, qualquer um de nós, anuncia a palavra da salvação, não é convite para a célula, é pregação do evangelho, não é convite para reunião, é
arrependa-se, porque você precisa se converter. Do contrário, não tem sorte entre os santificados pela fé no Senhor. Quando a gente evangeliza alguém e fala para a pessoa o evangelho, porque as boas novas, elas revelam o estado da pessoa que recebe as boas novas. Porque João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Elias pregava para que as pessoas se arrependessem e se voltassem para o Senhor. Então, quando o evangelho é anunciado, o estado de quem recebe essa pregação é revelado. E ele ou se converte, se rende à vontade de Deus para chegar no dia temível do Senhor e entrar no gozo do Senhor, como a Bíblia diz, ou então ele rejeita isso e tem o seu lugar preparado como restolho, o que a Bíblia mesmo disse. Mas Malaquias capítulo 4 e o versículo 5 a gente está falando: eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Gente, o evangelho começa dentro de casa. Ele deve começar dentro de casa, no seio da família. É dentro de casa que a gente deve ou deveria aprender a temer e honrar ao Senhor. Alguém pode olhar para mim e falar assim: eu não nasci em um lar cristão. Eu também não. Eu também não nasci em um lar cristão. Eu não nasci em um lar onde inicialmente me ensinaram os caminhos do Senhor em primeira instância. Quando eu me converti, uma das primeiras orações que eu fiz foi: Senhor, eu quero uma família, para que eu possa construir essa família na presença do Senhor. Então, a minha esposa, ela teve a sorte que a Bíblia diz, diferente da minha. Ela nasceu em um lar onde os seus pais lhe ensinaram a temer ao Senhor. Minha esposa foi cheia do Espírito Santo com 7 anos de idade. Foi 7, amor? 7 anos de idade. Eu estou casado com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo desde os 7 anos de idade. Então, benção, né? Isso é bom, não é, irmão? Deus sempre nos dá mais do que nós merecemos, porque Ele é bom. Mas o que acontece? Eu não vou falar de casamento hoje, vou falar agora da conversão dos pais aos filhos. O que acontece? Nós trouxemos o evangelho para dentro da nossa casa e nós estamos construindo. Por que eu falei de todas essas coisas? Alguém, para sair e anunciar o evangelho da salvação para os de fora, deveria ter feito isso antes para os de dentro. A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3 fala disso. Primeiro, aqui, a quem não cuida bem da sua casa, não pode cuidar da igreja de Deus. Que se não pode cuidar da igreja de Deus, que dirá trazer alguém de fora para dentro da igreja. A igreja que eu estou dizendo, a comunidade dos santos, dos salvos. Então, conversão de pais aos filhos. Pais convertidos aos filhos reconhecem que os seus filhos são dádivas do Senhor. Eles precisam ser convertidos para isso. Quando nós anunciamos a palavra da salvação, Deus começa a resgate de uma família. Hoje de manhã eu conheci um rapaz chamado Éder. E o Éder, ele vai entrar por aquelas portas ali amanhã, 18 horas. Só que quando eu conheci o Éder hoje, numa situação inusitada, eu não saí de casa pensando em conhecer essa pessoa. Mas quando ele passou por mim e eu vi a oportunidade, eu disse para ele a respeito da salvação. Mas ele, antes, já preparou logo o meu caminho. Falou assim: os dias estão tão difíceis, né? A gente está precisando buscar mesmo alguma coisa. Não preciso dizer para você o final da história. Então, o Éder vem amanhã para cá, entrar por essas portas, mas a família dele vai ser impactada. Vocês se lembram de tantos exemplos da Bíblia em que as pessoas se converteram e a família delas foi alcançada. Lembra daquela pessoa que estava no cárcere? E aí ele queria que a família dele,
O Josué, depois que ele teve a grande vitória, ele disse: eu não sei quanto você, eu e minha casa vamos servir o Senhor, vamos embora. Aqui, a pessoa coloca a família no seu contexto. A mulher, a samaritana, ela voltou, obviamente ela trouxe, ela anunciou, ela disse, ela contou o que aconteceu para a sua família, e todo mundo veio, e vieram as outras famílias também, e disseram: não é mais pelo testemunho da sua boca, mas porque nós agora vemos e acreditamos. Então, pais convertidos aos filhos, são pais que reconhecem que os filhos são dádivas ou herança do Senhor para si, ofertam aos seus filhos disciplina e limites. Só quem conhece a palavra de Deus pode ofertar esse tipo de amor por alguém. A disciplina, eu falei agora há pouco sobre os 10 mandamentos. Irmãos, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós estamos colocando limites dentro da nossa casa. E nós temos que ter coragem para isso. Mas é o seguinte, eu disse no começo, não é a minha eloquência ou a minha falta de eloquência, não é a minha coragem ou a falta dela, mas é o meu temor ao Senhor que vai fazer com que eu não consiga deixar de trazer o Evangelho para dentro da minha casa. Não adianta nada fazer muitas coisas fora e deixar sem fazer do lado de dentro. O que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Gente, a minha própria alma começa com a minha esposa também, ela é uma só comigo. Os meus filhos também. E aí ofertam a eles disciplina e limites, ensinam o temor do Senhor falando e vivendo. O temor do Senhor é quando a gente vive, quando a gente anda na presença do Senhor. Olha, é o maior legado que pais podem deixar para os seus filhos, o conhecimento de Deus. E eu digo para você, não se preocupe, se você não veio de família de convertidos, se você ainda não é pai ou mãe da sua própria família, ou se você está aqui, o seu cônjuge de repente não é convertido, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, cuide de você, ame a sua vida, diante de Deus, Ele vai te restaurar para que você possa restaurar seu cônjuge, para que você possa debulhar a graça de Deus sobre os seus filhos. Frequentemente, nós atendemos pessoas que falam assim: e agora, meus filhos e tudo mais. E, obviamente, também eu oro pelos meus filhos. E sempre a palavra que eu tenho trazido é o seguinte: e o meu pai, Deus usou a boca dele para dizer algo que eu precisava. Ele falou assim, eu falei: pai, tão difícil tudo o que está acontecendo no mundo. Ele falou: meu filho, você acredita e confia no que você tem ensinado para os seus filhos? Acredito, pai. Você confia e acredita que o que você está dando para eles é o melhor? Sim. É isso que você tem que fazer. Os filhos saem pela porta de casa e vão ter as suas experiências, que seja na escola, mas você não está lá junto. Então, filhos convertidos aos pais reconhecem que vieram deles, honram e obedecem aos seus pais. Irmãos, isso é impossível, no sentido pleno da palavra, sem a pessoa temer e conhecer ao Senhor. Quando você evangeliza alguém, uma das coisas que essa pessoa vai aprender é honrar os seus pais. Independente de que idade ele tenha, independente de os pais serem bons ou maus, de eles serem conscientes ou não. Eu tive uma experiência com uma pessoa uma vez que precisou resolver a sua vida com a memória do pai, porque o pai não estava mais presente. Mas dentro da construção do Evangelho na vida dele, ele foi, por mim, orientado a aplicar todos os princípios de Deus dentro daquilo que ele se lembrava do relacionamento e resolver isso com ele e o Senhor. A pessoa não estava mais aqui para dizer, ou para ele dizer alguma coisa, mas ele pôde. Os filhos convertidos aos pais tratam com dignidade e respeito os pais. Irmão, tratar pais com dignidade e respeito, no sentido pleno daquilo que isso significa, é só para quem teme a Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Preste bem atenção. Nós estamos aqui ouvindo algo que quer nos dizer assim: se eu fizer
aquilo que o Senhor tem me ensinado, nós ouvimos falar sobre discipulado, nós ouvimos falar sobre o ensinamento da palavra, nós ouvimos falar sobre a busca da unção. Se tudo isso você faz, você não vai errar o caminho. Você está na presença de Deus. Ah, mas nós somos falhos e imperfeitos. Cadê a novidade? Alguém precisa que te repita para você que você não é perfeito? Todo mundo sabe, o ser humano não é perfeito, não precisa dizer isso para ninguém. Então, o que acontece? Na nossa limitação, Deus é suficiente. E a suficiência de Deus vai fazer com que nós tenhamos êxito, irmãos, mas não é por nós. Eu quero a minha família. Já vou te falar, você está querendo fazer o bem para a sua família porque ela é sua ou porque você os ama de verdade? Ou é porque você quer fazer um bem a você indiretamente? Porque aquilo, você quer ter uma família bonita para poder mostrar para as pessoas que essa família é bonita e legalzinha. Não faça uma coisa dessa. Os soberbos, você viu onde está lá o resultado deles. Nós não precisamos mostrar para ninguém nada disso. A Bíblia fala que é impossível esconder uma cidade edificada em cima de um monte. Impossível. Então, o que nós tiramos desse texto? O fim vem. Existem dois caminhos. Nós já fizemos a nossa decisão. Precisamos então andar na unção e no poder de Elias para fazer o quê? Anunciar a salvação e mostrar às nações o seu real estado. E a partir disso, aqueles que recebem essa salvação ficam livres da maldição, da perdição, e têm a sua restauração pessoal e familiar. Irmãos, você não precisa orar para saber que é isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer, já está escrito, está determinado. E a unção, como é que ela vem? Aí, eu disse desde o início, não é pela nossa beleza, pela nossa eloquência, é porque o Senhor nos elegeu. Então nós precisamos estar submissos à vontade de Deus e estar rendidos. Eu tenho meditado muito sobre rendição. São palavras que atualmente, muito mais agora, as pessoas não gostam de ouvir. Rendição, submissão, obediência. As pessoas não querem, limite. Ninguém quer ouvir isso. O pessoal fala, você não, eu quero romper os limites, eu quero viver minha independência e tal. Ok, eu quero dizer para você o seguinte, com relação a Deus, nós precisamos nos render. Quem não se rende ao Senhor, vai se render a qualquer outra coisa. Ou se rende à sua própria vontade, ou se rende para os caprichos das pessoas que estão te seduzindo de alguma forma, mas vai se render. Nós precisamos nos render de maneira correta. Qual é a rendição que nós temos que fazer? Nos rendermos ao Senhor. Agora, pensa que a autoridade de Deus na sua vida, ela está linkada às pessoas da sua casa estarem convertidas? Não. Você anuncia a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, mas as pessoas têm a prerrogativa de aceitar ou rejeitar. E infelizmente, eu digo infelizmente, não está nas nossas mãos. Mas vamos dizer graças a Deus por isso também, porque nós não precisamos dessa responsabilidade. Você pode colocar a mão no seu coração e fechar os olhos e orar comigo? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós compreendemos a Tua palavra, e nós agradecemos ao Senhor por ela. Nós sabemos que o temível e terrível dia do Senhor vem, e nós Te agradecemos, Senhor, pela salvação que o Senhor impetrou a cada um de nós, quando nós recebemos a Ti como Senhor e Salvador suficiente das nossas almas. Pai, em nome de Jesus, que a partir disso, nós possamos debulhar, ó Deus, essa graça sobre todos aqueles que nos cercam, de maneira principal, sobre a nossa família, ó Deus, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos filhos, sobre aqueles que estão, ó Deus, de alguma forma ligados a nós. Pai, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos transbordar aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos ir na força, na unção e no poder de Elias para preparar o caminho do Senhor, para que as nações, as pessoas conheçam o seu real estado. E o Senhor as livre de maldição e de todo tipo de perda, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal.